detalhe muito importante logo no início do vídeo. O Thiagão é muito criado com vó, mas muito. Eu consegui essa façanha de ficar resfriado em Queimados, Baixada Fluminense, nessa lua, nesse calor, um sol para cada um logo pela manhã. Eu consegui. Dor na garganta, dor na vista, dor de cabeça. Que fase essa minha. Mas família, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 9h26, bom dia, uma excelente segunda-feira, um dia abençoado para todos nós. O que houve, Thiago? Não apareceu aqui às 7? Aquele esquema, tentei dormir um pouco mais, né, mais cedo, mas também não consegui. 6 e pouca eu já estava acordado, eu falei, vamos lá, vamos preparar um vídeo para iniciar bem essa segunda-feira. E claro, família, que nesse vídeo a gente vai falar sobre Diniz e sobre Felipe Coutinho, aproveitando o programa de ontem, né, da Cazé TV, o Cazé estava por lá e comentou sobre os dois, né, criticando o trabalho do Fernando Diniz e pontuando também algumas coisas sobre o Felipe Coutinho. E aí, família, separei aqui, cara, muita coisa pra gente, né, comparar, pontuar. O Rafael Guanais, mais uma vez, cita o Fernando Diniz, e eu tenho um ponto aqui pra falar sobre isso, porque o Diniz na coletiva falou que não sabe como vai utilizar o Marino, e o Cazé mesmo comenta ali no comentário dele que o Vasco nessa janela trouxe saúde, pá, fala assim, mano, o que o Diniz tem na cabeça? Bota a galera com Tadala na mente dentro do campo. Ah, mas eu não sei como é que vai. Bota Tadala no campo! Bota Tadala! Não tem como ficar pressionando alguém, marcação, pressão, com Coutinho, Nuno e Brenner, gente. Cara, que cara... é difícil de aturar o Diniz algumas vezes, desculpa esse estresse, mas como é que o cara fala numa coletiva que eu não sei como vou utilizar o Marino? O cara corre, o cara tem saúde, o cara tem vitalidade, o cara tem virilidade, bota em campo, pô. Pô, desculpa, cara, que loucura é essa? Todo mundo enxerga dessa forma, mas o meu treinador quer romantizar a parada, quer puxar pra ele. Tipo, ele falou também, vocês não conheciam o Andrés Gomes, né? Tipo, eu tô trabalhando ele. Cara, sim, tem alguma parcela, mas... mano, Diniz também tem algumas coisas que irritam a família. Além de falar aqui também que o Vasco cruza muito mais, família. Vamos começar bem essa segunda-feira. Chega aí, deixa o seu like, comenta, hype o vídeo. Fortalece também o nosso trabalho aqui com a parceria do YouTube, né, Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu. Thiagão, vi teus produtos, não gostei de nada, nesse momento eu não vou comprar a camisa do Vasco, não vou comprar um tênis, um suplemento, que tu separou, uma televisão, mas estou para comprar tal coisa. Mercado Livre? Só busca aqui o nosso link. Bom, mano, tô vendo o link, é os produtos. Cliquei no produto e foi na Shopee. Poxa, vou te pedir um favor de sair da Shopee, voltar nos nossos produtos e achar o produto determinado do Mercado Livre. Assina Netshoes, Magalu e Shopee, família, porque após o nosso clique, você comprando a sua parada sem pagar R$1 a mais, você vai estar fortalecendo aqui o nosso trabalho. Família, vamos seguir a nossa resenha. Rapidamente, eu gostaria aqui de destacar com vocês um comentário do meu parceiro Jefferson, no nosso último vídeo de ontem, que eu comentei um pouco sobre o Léo Jardim, né? Peguei o chororô do torcedor do Botafogo, falando do goleiro titular deles, do Neto, e basicamente eu tô vendo a galera falar que o Botafogo tem 3 goleiros, mas não tem nenhum. Uma situação, a gente viveu essa situação em 2013, né? Diogo Silva, Michel Alves e Alessandro. Lembra dessa? Nossa senhora, que reza braba, hein? Que situação que a gente vivia naquela época ali. E o Botafogo tá vivendo isso hoje. E eu fui e falei, né? Poxa, cara, ainda bem que a gente, pelo menos nessa situação, a gente tá tranquilo, porque o Vasco tem um dos melhores goleiros do Brasil. E aí o Jefferson, não foi uma crítica à minha pessoa, não, tá? Que a galera fica, pô, Thiago, só destaca crítica, irmão. Não, isso aqui não é uma crítica, não. É uma crítica ao Léo Jardim, que o Jefferson comentou aqui, falando que o Léo Jardim, vou mostrar pra vocês aí, que o Léo Jardim entregou um jogo mais importante da década. E aí eu citei também que no Brasil, na minha opinião, você não tem goleiros acima da média. É todo mundo ali no mesmo nível e o Léo Jardim está entre os melhores do Brasil, na minha modesta opinião. E aí ele utilizou aqui do argumento que o Rossi já deu uma Libertadores para o Flamengo. Simples assim. Ô Jefferson, que argumento fraco. Desculpa, tá, irmão? O Rossi deu uma Libertadores para o Flamengo? Não foi 1 trilhão de dinheiro que eles botam no elenco deles, não? Foi o Rossi que deu um título? Porque ele pegou um pênalti ali, mas pô... Léo Jardim cansou de levar a gente para a próxima fase da Copa do Brasil. Foi por causa do Rossi que o Flamengo venceu a Libertadores? Poxa, pelo amor de Deus, né, show? Pelo amor de Deus. Em relação à Copa do Brasil, é aquilo que eu já falei com vocês. Eu não tenho problema nenhum de criticar o Léo Jardim. Já critiquei muito na época do Ivan, pedi o Ivan de titular. Sabe, não tenho problema. Como no jogo da Chapecoense, foi um fubazaço dele. Um fubazaço. O goleiro do nível dele não pode tomar aquele gol. Agora, na Copa do Brasil, eu até acho que ele poderia ter abafado. Agora, isso não é falha.
Falha não é. Porque a gente fica muito condicionado ao lance final. O domínio certo, a bola ajeitou, né? Ficou a feição pro Yuri Alberto bater. Agora, lá dentro de campo, poxa, o Léo Jardim não tinha essa noção. Que o domínio ia ser perfeito pra ele, entende? Então, assim, é segundos pra tomar a decisão. Acho sim que ele poderia estar mais atento e abafar, mas não é um fubá, não é um lance fácil, na minha modesta opinião. Dessa forma, o Léo Jardim é um dos melhores goleiros do Brasil. Vamos parar de reclamar do que tá bom. Porque se você olha pra grama do vizinho, tem gente querendo o Léo Jardim. Show de bola, Jefferson? Tamo junto, obrigado pelo comentário. Família, vamos seguir aqui a nossa resenha. Já que o nosso vídeo vai ter como base essa visão do Cazé, eu vou passar aqui pra vocês e a gente volta pra trocar uma ideia sobre o Diniz e também sobre o Felipe Coutinho. Olha só. Ontem, por exemplo, no segundo tempo, era pra ter ganho o jogo. O segundo tempo do Vasco é bom. Concordo, o Avelino salvou. Se fizer segundo tempo desse nível sempre, Não é por causa vai ganhar jogo. Só que Mas assim, não vai. Não, Esse discurso é o discurso do Diniz, cara. Se fizer o jogo que fez contra a Chapecoense, vai começar a ganhar jogo. Vai, mas aí o Vasco pega o Bahia e fala a mesma coisa. Não, porque o Vasco teve chance. mas Não teve. contra o Bahia, Fala qual é a solução. Contra o Bahia, Eu não sei a solução. A sua opinião, claro. Eu não sei a solução. É, porque a solução passa por tantas coisas, cara, que eu vou te falar. Eu não sei se... honestamente, cara, eu acho que o trabalho do Diniz não está indo para um lugar que me agrada. Ele falou ontem, novamente, eu nunca pedi demissão na minha vida, eu confio na melhora do time. Ruim, não. Sempre é. Todas. Nossa, mas a de ontem, assim, a de ontem foi especial. Porque a de ontem tem o negócio do Coutinho, gente, não pode ser um detalhe aqui, não. Pô, ele foi mal, né? O Coutinho, eu não sei o que aconteceu no vestiário, não faço ideia. Eu acho que ele não tem o direito de fazer isso. Eu não faço ideia. Agora, o Coutinho foi substituído, né? No vestiário não volta pro segundo tempo, né? Ele é substituído, entra o Rojas no segundo tempo. O Coutinho não volta, do intervalo pro banco. Ele não é visto mais, ele é visto depois saindo de São Januário. E o Diniz vai pra coletiva, o que eu também achei um absurdo, e fala que não viu que o Coutinho não tava no banco. Eu não acho que ele não viu. Ô, gente, mas assim, eu acho que ele viu, tá? Eu acho que ele viu. Mas o que ele quer dizer quando ele fala o que falou ali na coletiva? Cara, assim, o Coutinho, ele é muito mimado no Vasco, né? Assim, a todo momento, ele chegou no Vasco com toda a pompa de um grande ídolo, de um grande cara e tudo mais. A verdade é que o Coutinho, ele é um jogador representativo pro Vasco, porque ele levou, né? Ele leva o nome do Vasco pra Europa, é um cara que teve sucesso na Europa. E é um cara que vem da base do Vasco, mas ele nunca fez nada pelo Vasco. A verdade é essa, ele nunca fez nada pelo Vasco. O zagueiro Anderson Martins fez mais pelo Vasco do que o Felipe Coutinho. O lateral Gilmar fez mais pelo Vasco do que o Felipe Coutinho. E não é... Pelelton. Porra, esquece, o Pelelton é um monstruoso. tá. O gol que o Pelelton faz no Maracanã contra o Guarani na Série B, eu tava lá. Tá bem. Bernardo. Eu tava lá, o Bernardo maluco. Fez mais. Fez mais. É mais maluco que ele também. Muito. Então, assim, no fim das contas, Gosto, tá? ele é muito mimado, ele é muito querido pelo torcedor, muito mais pelo imaginário do que pela realidade do torcedor. Idealizou um Coutinho que não existiu no Vasco, assim. Não existiu. A passagem dele não é trágica. Eu já vi várias pessoas falando aqui, e é verdade. A passagem dele não é trágica, mas é uma nota 6. É uma nota 6 muito mais perto de uma nota 5 do que de uma nota 7. E o Diniz, ele tenta proteger o Coutinho a todo custo, porque ele sabe que o Coutinho tem muito potencial, ele sabe que o Coutinho é genial de várias maneiras. Só que não tá acontecendo, cara. Ontem, de novo, o Rojas entrou melhor do que o Coutinho, teve os mesmos 45 minutos, e a diferença do Rojas pro Coutinho, ela é gritante. Então, assim, cara, você colocar o Coutinho no banco e botar o Rojas titular, vai gerar uma merda violenta, mas talvez seja isso que tem que acontecer. Nesse momento, já nem sei. Seja isso que tem que acontecer, porque assim, o Vasco montou um time de brigadores, cara, de vitalidade. O Spinelli é esse cara, o Gomes é esse cara, o Rinestroso é esse cara, o Cuiabano é esse cara. Eles têm qualidade, tá? Não tô falando que são trombadores, mas de briga, mano. Caras físicos. É isso que eu vi a janela do Vasco muito pensada pra isso. E, cara, assim, o Coutinho, ele não tem essa... Não consegue. Tá aí. Família, ontem eu também estava trocando uma ideia com um vascaíno que comentou aqui no nosso vídeo e falando, né, que ele também concordava com uma página que eu destaquei aqui, falando que hoje estão reclamando do Felipe Coutinho, amanhã vão jogar na conta do Rojas, né? E eu falei pra ele, poxa, irmão, você é mais um 8,80. Aí ele, não, Thiago, não tô falando isso não, tal. A gente até trocou uma ideia lá, porque é justamente o que eu falo aqui, família. Eu não coloco aqui no canal de forma nenhuma, se de alguma forma vocês entenderem dessa forma, pode me chamar a atenção. Porque eu não coloco aqui, sai o Coutinho, o Vasco vai, nossa, vai voar. Sai o Diniz, o Vasco vai performar e vai começar a ter... Não, no futebol não é assim. Futebol não é assim, entende? Só que eu entendo que o momento não é legal. Assim como eu debatia com a galera sobre o Verratti no ano passado, cara, o Coutinho ele precisa ser preservado. Ele não tá bem, não tá bem. E aí vem entrando no decorrer dos jogos, uma hora ou outra titular novamente. Agora, uma sequência dessa que ele vem muito mal, muito mal. No jogo contra o Bahia, no primeiro tempo contra o Volta Redonda, contra a Chapecoense, cara. Eu nem achei que ele foi tão mal assim, mas faltou o poder de decisão, porque ele teve algumas oportunidades, né, nos pés e não definiu da melhor forma. Então o momento não é legal para o Felipe Coutinho. E aí eu tava vendo aqui essa postagem do Bruno Murito,
falando, postagem não, né? Essa visão dele sobre a questão física do Felipe Coutinho. E aí ele até cita aqui, ó, que um jogador nessa condição, ele fala, poxa, imagino que não é o ideal, né? Jogar 3 vezes em 6 dias, que foi o que aconteceu com o Felipe Coutinho nessa sequência. E aí, família, cadê o treinador nesse momento? O Diniz é muito 22, cara. Porque o cara não tá bem técnica e fisicamente. Poxa, se você também não tá bem fisicamente, dificilmente você vai conseguir performar tecnicamente, né? Hoje se exige muito da parte física. Cadê o nosso treinador que não tá observando isso? Eu falei isso aqui, cara, preserva o Felipe Coutinho contra o Volta Redonda. Não toquei nessa questão física, mas o Bruno Murito levantou perfeitamente. E a gente tem que entender que a nossa comissão técnica é capaz de observar isso. Mas fica forçando a galera até o limite, mano. Até a torcida mandar tomar naquele lugar. Poxa, mano, cadê a ajuda desse cara? Esse cara fala tanto de ajudar jogador, cadê? Cadê que nessa hora não tem a percepção, a noção que, poxa, Coutinho, vamos aproveitar que você vem de 2 partidas, né, campo pesado, tudo mais. Segura aqui, pô, vamos botar o Rojas. O Brenner também, família. O Nuno também poderia acontecer isso. E aí você começa a testar outras possibilidades, que foi o caso aí que a gente vai comentar aqui, esse time de mais força física. Mas não, o cara repete jogo após jogo a mesma escalação. É loucura. Daí é o que eu falo, né? Pra que ir no mercado, pra que se esforçar, pra que contratar se o cara não bota pra jogar? É muita loucura, né, a família vascaína? Mas tá aqui um ponto interessante em relação ao Coutinho que o Bruno Murito falou. E é o que eu falo, de forma nenhuma eu vou chegar aqui e taxar o Coutinho como, não serve, não presta. Não, de forma nenhuma. Acho que é um jogador que tem muita qualidade para entregar. Até nessa questão, merece mais um teste quando o time estiver melhor fisicamente, com o Marino, com o Andrés Gomes e Spinelli na frente, por exemplo. 3 jogadores com capacidade física e ele com uma boa técnica. De repente isso vai funcionar. A não ser que o nosso 22 fique romantizando a coisa. Eu não sei como é que eu vou botar o Marino para jogar nesse time. Dedo feio. Desculpa, tá, família vascaína? Mas nesse momento, né, até eu acho, cara, eu acho que o Coutinho tem que ficar no banco. E aí, família, um outro ponto que a resenha levantou, eu não sei se eu coloquei no corte, mas eles estavam destacando, né, até nessa imagem aí que eu vou mostrar pra vocês, que o Vasco é o time que mais cruza no Brasil, 43 cruzamentos por partida. E aí eu tava até vendo um vascaíno comentando nesse vídeo, falando sobre o Verratti. Poxa, quando tinha o Verratti não tava cruzando assim. Mas o ponto, família, que até alguns vascaínos levantam essa página, né? Tá vendo? Ficaram reclamando do Verratti, agora estão pedindo ele de volta. Não faça isso. Não faça isso. A gente pode aqui tentar entender essa situação que está acontecendo dos cruzamentos, mas, cara, o Verratti, a gente tem que agradecer o Verratti até aqui. Tá bom, gente. Vocês estão vendo lá, vocês estão acompanhando ele no Cerro Porteño? Jogou ontem, titular, fez gol? Não. Perdeu em casa para um tal de Nacional. 4 partidas e meia, podemos botar 1 gol de pênalti. Gente, esquece o Verratti, agradece o Verratti por tudo que você viveu com ele, agora esquece, bola pra frente, né? A gente pode pontuar o Ryan vai fazer muita falta esse ano, agora o Verratti não, família. E não é uma questão de ingratidão, sabe? É uma questão de, cara, deu só isso. E o nível que ele vem, e assim, os números dele aqui no campeonato fraquíssimo, comprovam isso, na minha modesta opinião. E aí, família, deixa eu falar com vocês sobre a questão do Fernando Diniz, né, que o Cazé também levantou ali, justamente falando, cara, isso é uma desculpa do Fernando Diniz, ele fala isso o tempo todo, se jogar assim, assado, e o Vasco não ganha, não vence. Eu tava até vendo um comentário aqui no vídeo nesse sentido, né, da questão do Vasco performar e tudo mais, vamos dar mais tempo, cara, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o discurso, né. O nosso provável adversário na semifinal, um tempo atrás, o Renato Gaúcho, ele falou, né, até mostrar pra vocês, eu tava vendo, apareceu pra mim, o Renato falando que a imprensa brasileira gosta de dar moral pra gringo. E ele falando, né, que ele duvida que um gringo faria o que ele estava fazendo no Fluminense. E aí a galera tá destacando aí os números, né? 27 jogos, 18 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 40 gols marcados, 19 sofridos. Além de uma sequência de 15 vitórias como mandante em 15 jogos. Esse é o trabalho do Zubeldia no fraquíssimo Fluminense, né? O elenco que, sinceramente, a gente mostrou isso na Copa do Brasil, sendo melhor nos 2 jogos. E aí eu sempre debato isso aqui com vocês. Eu não consigo, tanto que eu falo isso aqui muito, né? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como uma defesa com James e Freitas toma menos gols que a do Vasco, pô. Não consigo, pô. Não consigo entender que com esse time, tá, que a imprensa, a mídia pode falar que é infinitamente melhor que o Vasco. Agora bota no papel, nome por nome. Beleza, que a imprensa fala que é melhor. Mas, pô, seria melhor pouca coisa, né? Eu acho bem pau a pau. A diferença de números, de vitórias, de derrotas, de empate, cara, gritante.
É gritante, então alguma coisa está acontecendo. É o que eu falo, não vou taxar aqui o Diniz, falando, ele é o grande problema do Vasco. Não, não vou fazer isso. Futebol não é assim. Coutinho é um grande problema do Vasco. Cara, mas alguma coisa precisa mudar, certo? Se você fica insistindo numa coisa e não tá dando certo, por que você não muda? E eu não tô nem falando de mudar de treinador, não. Eu tô falando do treinador mudar a direção, mudar a forma de jogar, mudar um pouco o conceito, ser um time mais equilibrado, voltar a vencer, trazer um pouco mais de conforto para sua linha defensiva, que desse jeito tá expondo muito o Robert Renan e o Cuesta, sabe? Mudar, eu tenho certeza que ele tem capacidade para isso, mas o cara não muda, gente. O cara não muda. Então, se ele não quer mudar, foi o que aconteceu no Fluminense e no Cruzeiro. Se você não quer mudar, a gente muda por você. E assim, por incrível que pareça, o cenário que a gente tem da carreira do Fernando Diniz, ela é muito engraçada, recente, tá? Eu não sei da carreira falando de um modo geral. Recentemente, ele saiu do Fluminense, o desempenho melhorou com o Mano. Recentemente, ele saiu do Cruzeiro, o desempenho não dá nem para comentar com o Leonardo Jardim. Você não tem, num período recente, uma melhora do Diniz depois de uma fase difícil. Porque ele não muda, pô. Ele não quer mudar os conceitos dele. E aí, família, eu tava vendo também o Rafael Guanais, né? Mais uma vez, a galera aqui do Colina 1927 destacou, né, que o Rafael Guanais citou o Diniz como top 3 treinador no Brasil, treinadores, e ele citou também o elenco do Vasco, né? Mais uma vez ele fez isso, porque eu acho que o Charla também ele comentou o elenco do Vasco top 3 dos times mais difíceis de se enfrentar. E assim, eu peguei essa parada como exemplo, porque assim, primeiro a gente tem que pontuar o seguinte, família, qualquer mudança tática não é garantia de resultado. Certo? Não é garantia. Só que a gente precisa testar, né? Testar 1, 2, 3 jogos, certo? Não é garantia de resultado. Nada que eu falo aqui, eu quero passar a mensagem. Faz isso que o Vasco vai ganhar. Não, não é isso. Não é garantia de resultado. Só que tá aqui um treinador que a gente vê, cara, que não inventa. Faz um feijão com arroz bem feito. Essa coletiva do Diniz falando do Marinho me assustou. Me assustou, porque o próprio Rafael Guanais, ele faz isso. Ele joga com o Alisson, ele joga com o Galeano, ele joga com o Carlos Eduardo, ele joga... Cara, qual o outro ponto que joga pela esquerda lá, cara? Ah, não lembro. Eu sei que eles têm, né? Eles revezam lá 4 pontas de velocidade, né? O Bahia, o torcedor do Bahia que eu coloquei aqui recentemente, falou, poxa, agora a gente tem 4 pontos. Aí sai o Ademir, tem Ademir, tem aquele Kiko Oliveira, tem o Pulga e tem mais um. Mas, meu Deus, o cara acha que não pode jogar com ponta, não sabe como é que vai jogar com o Marino, sabe? Que loucura é essa, família? Agora eu pego esse gancho do Cazé, a diretoria foi do mercado e pensou, poxa, a gente precisa dar saúde para esse time. A gente precisa dar força, precisa ter jogadores com essa capacidade física, que isso vai ser importante numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana, né? São jogos mais pegados. E aí eu vejo meu treinador falando que não sabe como vai escalar o cara. É difícil, família. Botar ele aqui na ponta no lugar do Nuno e trazer essa saúde e organizar, porque é um cara inteligente, que é um cara habilidoso, junto com o Spinelli. Não vejo essa dificuldade, mas o nosso treinador vê. Então você olha para a grama do vizinho, tá todo mundo fazendo isso, jogando com 2 pontas. O nosso não. O nosso quer jogar com essa dificuldade física que o Vasco tem, né? Já falei aqui, repito, vai tirar o Coutinho? O time pode melhorar? Pode. Pode vencer? Pode. Porque realmente é um cara que não está vivendo um bom momento. Mas o Vasco vai continuar tendo dificuldade, mesmo com Rojas, Nuno e Brenner. 3 jogadores com limitações físicas. Pressiona mal, sai bem, ataca a última linha. Cara do Léo Jardim. Quantas vezes você viu isso no Vasco? E o nosso treinador, o que ele faz? Jogo após jogo. Família, é muito difícil, assim, nesse momento, realmente acreditar no trabalho do senhor Fernando Diniz, cara. Cada coisa que ele fala que, sinceramente, eu não consigo entender. Agora, de forma nenhuma, torço muito para que ele possa dar uma reviravolta no Vasco, né? Conquistar os resultados. De forma nenhuma, eu quero que o Diniz não consiga fazer, né? Buscar os resultados. Mas é muito difícil, muito difícil. Fui, família, quero a sua opinião.